como conhecemos está prestes a desaparecer? Será que cada dia que passa a gente se torna um pouco mais burros? Será que o grande acesso à internet prejudicou a nossa capacidade de aprender? Bom, meu nome é Letícia Souza e hoje eu queria comentar com você sobre esse livro do Mário Vargas Llosa, A Civilização do Espetáculo. Nesse livro, Mário, um escritor e filósofo, ele defende que a cultura como a gente conheceu lá atrás, há muitos anos atrás, ela não existe mais, ela ou está prestes a desaparecer. Nesse livro, o Mário, ele faz todo um caminho para explicar para o leitor que antigamente a gente utilizava da cultura como uma forma de manifesto ou uma ferramenta para denunciar os problemas que estavam acontecendo na nossa sociedade, mas que hoje em dia a gente a utiliza como forma de distração. A cultura aqui ela tem um papel mais de divertimento, de entretenimento, do que propriamente de educar ou enaltecer as nossas qualidades enquanto sociedade. Confesso que quando eu comecei a ler esse livro, eu fiquei bem pessimista sobre o que o autor estava falando e eu fiquei até curiosa para saber em que ano esse livro foi publicado, para entender por que o Mário estava tendo essa impressão, né, de que a cultura está prestes a desaparecer. Para minha surpresa, esse livro foi publicado em 2013, então provavelmente ele se assustaria com o que a gente tem acesso hoje em dia em 2025 ou no momento que você estiver vendo esse vídeo, independentemente de quando. Mas eu não quero falar especificamente desse livro, eu quero, na verdade, compartilhar com você as minhas experiências e como eu enxergo esse ponto do livro, né? Por que a cultura como a gente conhece está prestes a desaparecer, segundo o autor. Aqui eu não quero pagar de moralista ou falar para você que a gente só consome conteúdos rasos e a gente não se interessa mais pelo que é culto, pelo que é inteligente. Eu não tô afim de fazer esse papo. Na verdade, eu quero fazer uma reflexão, eu quero proporcionar uma reflexão para você, a partir do meu ponto de vista, que pode ser que não seja o mesmo que o seu, certo? Então vamos lá. Quando eu era criança, eu não sei você que está me assistindo, mas eu fui uma criança que assistia muito a TV Cultura. E nesse canal, né, que ele é um canal público, né, ele é do Estado, ele pertence ao Estado, nesse canal eu tinha acesso, assim como as outras crianças da minha idade, a uma série de conteúdos que eu achava fenomenais, assim. Eram conteúdos muito inteligentes, né, por assim dizer. Eu lembro de assistir, por exemplo, Camundongos Aventureiros, que era um desenho em que dois ratinhos, eles desvendavam muitos mistérios, assim, ao longo do episódio, e era uma coisa super de charada, uma coisa meio Agatha Christie, assim, meio whodunit, aconteceu alguma coisa e alguém tem que desvendar essa coisa, e eles viajavam pelo mundo para descobrir o que aconteceu de acordo com aquele tema do episódio, né? Era um desenho que eu gostava muito. Outro desenho que eu gostava muito também era o Rupert. Ele era um desenho de um ursinho. Não sei se ele era um urso, na verdade, posso estar errado. Ele era um urso que viajava o mundo também, conhecendo várias culturas. Então eu lembro de um episódio que ele foi para a China e, se eu não me engano, ele foi descendo assim de elevador, eu acho. Posso estar errada por isso, nessa lembrança. Mas ele foi descendo assim e foi parar na China. E eu achei muito legal aquele desenho porque ele apresenta a cultura chinesa a partir da visão de uma criança, né? Entre aspas, no ursinho Rupert, que é uma criança. É um ursinho novinho. E esse desenho, ele era muito inteligente, assim, ele era muito legal. E eu me sentia provocada, né, em querer aprender mais sobre as coisas que o próprio Rupert tinha acesso. E esse desenho, recentemente, algumas pessoas na internet tentaram cancelar esse desenho porque era um desenho supostamente muito elitista, porque o desenho, ele tinha um menininho vestido com umas roupas um pouco mais formais, assim, mais engomadinho, e ele passeava por lugares, assim, por diversas partes do mundo, escutava músicas eruditas, e as pessoas achavam que esse desenho era meio elitista. Na minha visão, eu vejo que esse desenho prestava um certo favor ao espectador em mostrar para ele
noções de história, de geografia, de cultura mesmo, assim, sabe? Mostrar para uma criança que existe todo um mundo lá fora que ela pode desbravar, não é mesmo? Outro programa que eu sei que você deve ter gostado bastante também quando você era criança é o programa Rá-Tim-Bum. Lembra o Rá-Tim-Bum? Que era aquele desenho, era um programa, na verdade, que tinha vários quadros, assim, educativos, vários quadros educativos em que você aprendia ali coisas sobre a sociedade. Então eu lembro que tinha um episódio muito marcante que foi um episódio em que eles estavam mostrando num quadro ali como que era feito tijolos. E eu achei aquilo fantástico, assim. Eu, como criança, eu falei, caraca, é assim que tijolos são feitos. Que foda! Eu achei muito legal. Nesse programa também tinha, sei lá, noções de higiene. Então tinha aquela musiquinha, né, lava uma mão, lava a outra, lava uma mão. Eu sei que você sabe essa outra, sei que você sabe essa música também. Tinha essa música aí que ensinava você a lavar a mão. Tinha também várias outras noções de higiene básica, de alimentação, umas coisas muito legais, assim, para uma criança saber o básico, né? Assim, para ela ser uma criança minimamente independente. Então, eu passei muito tempo da minha infância assistindo o programa da TV Cultura, os programas da TV Cultura, na verdade, e para mim foram muito enriquecedores, assim, né? Então, tem aquele outro programa também da TV Cultura, que era... Cara, como é que era o nome dele? Não lembro, não vou trazer ele aqui porque eu não lembro o nome. A minha gata tá no tripé aqui da câmera. Peraí, tá tremendo, né? Tremendo, ok. Parou de tremer? Minha gata chama Matilda. Em algum momento eu apresento ela pra vocês, se ela permitir, é claro. Então, assim, voltando a falar sobre o ponto aqui desse vídeo, né? Durante a minha infância eu tinha acesso a vários desenhos que me traziam, assim, muitas noções de mundo e muitas aulas e muitos conhecimentos que provavelmente eu não teria em outros desenhos, né? Mas é claro, eu também assistia desenhos bobos, tá? Não ficava só nesses desenhos, não. Eu assistia uns desenhos mais bobinhos também. Trazendo agora para 2025, eu me pergunto, né? Eu não sei exatamente se existem programas que funcionam assim até hoje, né? Que trazem esse viés mais educativo para a criança, que ensinam elas noções básicas do mundo, não é mesmo? Eu particularmente não sei. Tem muitos desenhos que são super coloridos, super viciantes, super dinâmicos, assim, que fazem as crianças ficar muito doidas e, tipo, não prestar atenção em nada. E eu me preocupo com esse tipo de conteúdo, sabe? Eu me pego pensando na questão do livro do Mario, quando eu penso nesses programas. Aliado a isso, a gente tem não só a parte dos programas para crianças, né? A gente tem também outros locais que a gente percebe que a cultura vem se transformando, né? Então, hoje em dia, por exemplo, a gente tem muitos programas que são muito rasos. Eu acho que eu não preciso citar todos eles aqui, mas você provavelmente deve pensar em um monte, só nesse momento que eu tô falando. Programas muito rasos que não instigam você a pensar em mais nada, só você desligar a sua cabeça e se deixar levar por aquele conteúdo. Eu não vejo problema em você assistir um reality show, você assistir um conteúdo mais, assim, digamos, para não pensar, porque justamente indo contra o que o autor está falando aqui no livro, eu acho que a gente vive num momento em que a gente tem tanta coisa disponível ao nosso redor, que a gente fica numa sensação de uma cabeça muito cheia, assim, sabe? De não conseguir absorver mais nada de novo. E eu entendo quem não queira ter acesso, quem não queira acessar, na verdade, esse tipo de conteúdo mais denso, né? De um livro super cabeçudo ou um filme mega cabeçudo de 2 horas. A gente vive num momento em que a gente tem muita coisa ao nosso redor, mas ao mesmo tempo a gente também está fazendo muita coisa. Então, eu sei que você deve estar fazendo muita coisa nesse momento,
Você deve ter uma rotina muito corrida, você deve sair de casa para pegar o metrô, pegar o ônibus, passar horas no trabalho, depois você volta para casa, pega mais trânsito. Quando você chega em casa, será que você quer ter acesso a todos esses conteúdos densos? Talvez não, né? Tem vezes que você pode chegar em casa e só querer rolar o TikTok eternamente, que é o que muita gente faz. E tá tudo bem também, eu acho, em certo ponto, né? O que não dá é pra gente ficar 2 horas no TikTok deixando os nossos neurônios derreterem aí. Mas, de certa forma, eu não sei se eu concordo, sabe? Eu não sei se eu concordo, porque se eu concordar com isso, eu vou estar sendo muito elitista e ignorando todos os problemas ao nosso redor, que eu acabei de citar. De fato, antigamente a gente talvez usasse mais da cultura como um símbolo de protesto, né? Na própria Revolução Francesa, diversos autores utilizaram do teatro, da literatura para poder falar sobre os problemas que estavam acontecendo naquela sociedade naquele período. Na própria ditadura brasileira, muitos autores brasileiros, não só os autores, né, mas muitos cantores e artistas brasileiros utilizaram da cultura, das músicas para protestar contra o regime militar da época, que foi horrível e, enfim, fez coisas muito ruins com nós brasileiros. Nessa época tinham músicas de protesto, né? Você provavelmente deve saber várias músicas, porque você provavelmente viu na escola ou ouviu seus vizinhos escutarem por aí. Então, nessa época a gente utilizava muito da cultura, né? Pra forma de protesto. Será que hoje em dia a gente utiliza essas ferramentas como forma de protesto ainda? Você vê músicas que denunciam os problemas do mundo dessa forma? O meu vizinho tá com os cachorros lá fora. Então você vai ter que lidar com isso. Será que a gente ainda vê todos esses protestos na forma pairando ali sobre a arte? Deixa aqui nos comentários se você acha que sim. Outra coisa que o autor traz também no livro é que hoje em dia a mídia em si, ela utiliza de ferramentas cada vez mais sensacionalistas para atrair a atenção do leitor, né? Ou a atenção do espectador. E isso é nítido, né? É nítido que acontece ainda hoje em dia, né? A gente tem diversos jornais aí com manchetes super sensacionalistas e super agressivas que querem buscar o seu clique, não é mesmo? Porque tem tanta notícia disponível ali, tanta coisa disponível, tantas headlines, tantos títulos, tantos manchetes que você, qual que eu vou clicar? Onde eu vou clicar? Você vai na que for mais chamativa, talvez, não é mesmo? E às vezes nem tem a ver com a matéria, o próprio título, né? Então, esse ponto do autor eu acho até que é muito pertinente, assim, ele fala, putz, a mídia, ao invés de ser um veículo de protesto, né, assim, de denunciar os problemas do mundo, ela se utiliza para se autopromover e gerar visualização para si mesma, né? Os jornais, os veículos de comunicação. Então, quanto mais agressiva ela for, quanto mais sangrenta ela for, mais visualizações ela terá. Isso me lembra até daquele filme O Abutre, com o Jake Gyllenhaal, não sei se você já assistiu esse filme, mas nesse filme, o Jake Gyllenhaal interpreta um cara que tá muito na pior, assim, eu não lembro exatamente agora qual que era o trabalho dele no anterior a essa história que eu vou mencionar, mas o nome dele é Louis Bloom, eu acho. Enfim, ele era um fudido, pobre, na pior, e ele começa a entender que cada vez que ele vendia cenas chocantes, assim, em primeira mão para jornais de TV, ele ganhava dinheiro, né? Ele viu que tinha um mercado ali a ser explorado, e aí ele comprou uma camerazinha e começou a chegar nas cenas de crime o mais rápido que todo mundo, porque ele ouvia um radiozinho da polícia e tal, e aí ele chegava mais rápido que todo mundo naquelas cenas. E quanto mais agressivas elas eram, mais elas vendiam, assim. Era uma coisa muito implacável, muito sangrenta, muito horrorosa, muito explícita. Então, essa é a mídia que a gente tem, na maior parte das vezes, né? Uma mídia que tá ali procurando mais pessoas para atrair por meio de
da banalização da violência, da banalização do sofrimento, não é mesmo? Até chegar ao ponto em que a gente está totalmente desensibilizado da situação. Então, esse é um ponto que o Lhosa traz no livro que eu achei bem pertinente, assim. Ele já falando disso em 2013, mas eu acredito que isso vem muito antes de 2013, assim, né? E a gente vê que cada vez mais isso acontece. Então, às vezes acontece alguma tragédia aí no mundo e a primeira coisa que acontece é a gente ver TikToks ou Reels de jornais mostrando de forma mais explícita possível, falando o nome dos envolvidos e tal. E eu acho que isso causa um distanciamento, né? Um descolamento entre o sentir a dor do outro e se desensibilizar totalmente da situação, assim, é mais um conteúdo que está sendo jogado ali para você. Então, esse é um ponto que eu concordo com o livro, né? São esses dois tópicos centrais, assim, da leitura, uma leitura que eu acho que vale a pena que você mesmo leia para tirar suas próprias conclusões de que se você acha que a cultura, ela está desaparecendo, se hoje em dia a gente gasta mais o nosso tempo com coisas fúteis, irrisórias e descartáveis, ao invés de estar ali desprendendo e utilizando da cultura como uma ferramenta para denunciar os problemas da nossa própria realidade. Ao mesmo tempo em que a cultura, além de ser utilizada como uma ferramenta de futilidade, ela é utilizada como uma ferramenta de violência, né? Para mostrar ali para o espectador, mostrar para as pessoas um mundo totalmente desensibilizado da dor e do sofrimento. Não se esqueça de comentar aqui o que você acha desse vídeo, tá? Deixa um curtir também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve, tá? Se inscreve aqui embaixo, curte, comenta, diz o que você achou e até o próximo vídeo. Tchau!